Você já teve a sensação de que está parado na vida? De que todo mundo está avançando, crescendo, conquistando, menos você? Mas e se eu te dissesse que muitas vezes a evolução acontece em silêncio? Sem aplausos, sem reconhecimento, sem ninguém perceber. A verdade é que existem sinais claros de que você está evoluindo, mesmo quando você acha que não está indo a lugar nenhum. E hoje eu vou te mostrar 8 sinais poderosos de que sua mentalidade já mudou e sua vida também está mudando. Mas, atenção, o sinal número 7 é um dos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, um dos mais transformadores. Algumas verdades sobre a vida. Ninguém tem coragem de dizer. Aqui você não vai encontrar frases bonitas. Você vai encontrar mentalidade real. Bem-vindo ao Mentalidade na Prática. Sinal 1. Você já não se encaixa em certos ambientes. Um dos primeiros sinais de evolução é quando lugares e conversas que antes pareciam normais começam a incomodar você. Fofoca constante, reclamações o tempo todo. Pessoas que só falam mal dos outros ou da própria vida. Antes talvez você participava dessas conversas sem perceber. Mas agora, algo dentro de você começa a dizer: isso não faz mais sentido para mim. Isso acontece porque sua mentalidade começou a crescer, mas o ambiente continua o mesmo. E toda vez que uma pessoa evolui mentalmente, ela começa a perceber que nem todo lugar merece sua energia. Sinal 2. Você começou a questionar tudo. Outro sinal claro de evolução é quando você começa a questionar coisas que antes aceitava automaticamente. Você começa a se perguntar: será que esse caminho que estou seguindo é realmente o que eu quero? Será que estou vivendo a vida que eu escolhi? Ou a vida que esperavam de mim? Esse tipo de questionamento não é rebeldia. Na verdade, é o despertar da consciência. Pessoas que evoluem param de viver no modo automático e começam a pensar de forma mais profunda sobre suas decisões e sobre o rumo da própria vida. Sinal 3. Você valoriza mais sua paz do que estar certo. Com o tempo, você começa a perceber algo muito importante. Nem toda discussão vale a pena. Antes, talvez você sentia a necessidade de provar que estava certo, argumentar, convencer, ganhar debates. Mas quando a mentalidade amadurece, você entende que sua paz mental vale muito mais do que alimentar o ego. Então, muitas vezes, você prefere apenas ficar em silêncio, mudar de assunto ou simplesmente se afastar. Não porque você perdeu a razão, mas porque aprendeu a escolher suas batalhas. Sinal 4. Você começou a se afastar de algumas pessoas. Esse é um dos sinais mais difíceis de aceitar, porque crescer muitas vezes significa perceber que algumas pessoas não estão na mesma direção que você. Talvez sejam amizades antigas, talvez colegas de trabalho, talvez até pessoas muito próximas. Não é sobre se achar melhor que alguém. É apenas perceber que algumas conexões começam a perder sentido quando sua mentalidade muda. E por mais doloroso que seja, às vezes evoluir significa seguir caminhos diferentes. Sinal 5. Você começou a assumir responsabilidade pela sua vida. Quando a mentalidade muda, acontece uma virada poderosa. Você para de culpar tudo e todos. O chefe, o governo, a família, as circunstâncias. E começa a perceber algo libertador. Mesmo que você não controle tudo, você ainda controla suas decisões. Assumir responsabilidade pela própria vida não é fácil. Mas é exatamente isso que dá a você o poder de construir um futuro diferente. Sinal 6. Você prefere progresso silencioso. No começo da jornada, muitas pessoas sentem vontade de contar seus planos para todo mundo. Falam sobre projetos, metas, mudanças que pretendem fazer. Mas com o tempo você aprende algo muito importante. Nem todo progresso precisa ser anunciado. Pessoas que estão realmente evoluindo muitas vezes trabalham em silêncio. Elas estudam, melhoram, constroem e crescem, sem precisar da aprovação constante dos outros, porque no final, os resultados falam por si só. Sinal 7. Você se sente perdido às vezes. Esse pode ser um dos sinais mais confusos. Muitas pessoas acreditam que evoluir significa ter todas as respostas. Mas na verdade, muitas vezes acontece o contrário.
Você começa a perceber que a versão antiga de você já não faz mais sentido, mas a nova versão ainda não está totalmente formada. Então você se sente no meio do caminho, sem saber exatamente para onde tudo vai, mas com a certeza de que não quer mais voltar para quem era antes. E apesar do desconforto, esse processo faz parte de toda a transformação real. Sinal 8. Você começou a pensar no seu futuro de forma diferente. Talvez você esteja pensando mais em coisas que antes pareciam distantes. Crescimento pessoal, saúde mental, aprendizado constante. Construir uma vida com mais propósito. Antes talvez o foco era apenas sobreviver ao dia a dia. Mas agora, sua mente começa a olhar mais longe. Você começa a pensar na vida que quer construir, no tipo de pessoa que quer se tornar e no legado que quer deixar. E isso é um dos maiores sinais de evolução, porque quando a mentalidade muda, toda a direção da vida começa a mudar também. Se você percebeu alguns desses sinais na sua vida, talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja crescendo em silêncio. E muitas vezes, a evolução mais importante não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro da sua mente. E quando a mentalidade muda, o resto da vida começa a acompanhar. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você quer evoluir na mentalidade, nas decisões e na forma de enxergar a vida, se inscreve agora no canal Mentalidade na Prática. Aqui a gente fala sobre as coisas que realmente transformam pessoas comuns em pessoas conscientes. E comenta aqui embaixo: qual desses sinais você mais percebeu na sua vida?